Fala aí galerinha, beleza com vocês? Professor Edizio Júnior e vamos a mais uma aula de Sociologia. Essa aula será gravada para vídeo no YouTube e também para podcast, então tanto em áudio quanto em vídeo você terá acesso aí a essa aula. Nosso tema de hoje aí é sobre estratificação social e mobilidade social, então não perca nada, aproveite ao máximo essa aula. Volte quantas vezes for necessário para você pegar todo o conteúdo e não deixar nada passar. Então, para falarmos aí inicialmente sobre estratificação social, né, temos que entender que estratificação significa dividir a sociedade em estratos, né, em classes. E essa imagenzinha aqui é uma imagem bem clássica sobre isso, porque temos aqui uma pirâmide, ó, pobres, classe média, ricos e muito ricos. Quer dizer, temos aí uma escala de pessoas que estão nessa divisão social aí que a gente trabalha constantemente, né? Mas vamos lá, vamos entender o nosso conteúdo aqui de uma forma prática, rápida e direta. Quando eu falo de estratificação, eu falo do quê? Estratificação social é o modo pelo qual a divisão e a desigualdade social se dá e é compreendida a partir de conceitos sociológicos. Então, a estratificação é o modo pelo qual existe uma divisão e também existe uma desigualdade na sociedade. Se eu tenho aqui uma desigualdade na sociedade hoje, entenda, é porque existe uma estratificação que coloca pessoas em níveis diferentes, assim causando uma desigualdade. Isso é um conceito prático vindo da própria sociologia, tá? Então, olha só, alguns pontos aqui para a gente poder entender da estratificação. Primeiro ponto, estratificação social é o nome que damos à desigualdade social entre as pessoas dentro de uma sociedade. Então, quando eu falo de desigualdade, vamos entender que a desigualdade ela tem um nome chamado estratificação. Então, quando fala assim, um exemplo, o Brasil é um país desigual. Não, o Brasil é um país estratificado. Porque a estratificação gera automaticamente desigualdades. Desigualdade de poder econômico, desigualdade de poder educacional, desigualdade no conceito social, desigualdade no conceito político. Essa concepção, essa criação que ele vai tendo, que vai gerando, gera totalmente as desigualdades que vão estar presentes aí nessa sociedade, tá? Então, outro contexto é, indivíduos socialmente diferentes são tratados também de maneiras diferentes. Isso engloba questões de status, poder, renda e outras coisas. Então, quando eu divido uma sociedade em estratos, em camadas, eu acabo gerando o quê? Maneiras diferentes de cada indivíduo ser tratado. Porque eles têm status diferente, têm poderes diferentes, têm rendas diferentes. Então, por essas questões, acaba que mudando a maneira do tratamento entre essas pessoas. Então, a questão de tratamento entre indivíduos na sociedade, ela se torna assim diferente por causa dos contextos da estratificação. Então não adianta falar que um cara da classe baixa vai ser tratado igual um cara da classe alta. Não tem como, por quê? Porque o status, o poder, a renda e outros fatores vão fazer com que esse tratamento se torne de maneira diferente. Isso é a desigualdade. É aí que está o ponto que a estratificação ela gera e promove uma desigualdade. Por isso que vamos sempre bater numa tecla que é a seguinte: não adianta você mudar de posição na sociedade. O que faz realmente uma pessoa mudar de posição é status, poder, é renda, é questão educacional, é questão comportamental, é questão de pensamento, é um conjunto de N fatores que coloca ela em determinadas posições que vai trazer ela uma maneira mais plena e mais clara de compreender e aprender as coisas. E um outro contexto aqui é, lembre-se de que o termo estratificação vem da palavra extrato. O que significa camadas, ou seja, uma sociedade dividida em camadas, desde a mais alta até a camada mais baixa. Então você pega do alto e vai escalonando a sua sociedade. Aí você cria uma estratificação social, certo? Um exemplo aqui, né, de uma pirâmide, 9% está na classe super alta da nossa sociedade. A classe de milionários ou até mesmo quase bilionários. Entre a classe média,
que vai de pessoas que estão numa classe mais ascendente de poder aquisitivo até uma classe bem mais um pouco estabilizada ali, nós temos 63% da nossa população englobada nela. E nas classes baixas, né, pessoas que têm ali o nível de sobrevivência, 28% da nossa sociedade está estratificada dentro dela. Essa aqui é uma classificação não sobre classe baixa, pobre e miserável, não. Uma classe baixa que a gente coloca aqui são pessoas que estão ali no nível de pessoas que estão no nível da pobreza, mas estão já quase no nível de um pouco mais de poder aquisitivo. A classe média, ela saiu da pobreza, mas também não chegou no patamar da auto-riqueza, da liberdade ou da independência financeira, vamos assim dizer. Tem pessoas que têm uma grande fortuna, mas ainda não conseguem ser independentemente financeiros, né? Precisam trabalhar e muito ainda para poder manter o que elas têm, porque existe alguns parâmetros aí para você poder dizer sobre classe alta e classe média, ok? Então isso aqui é o contexto da nossa estratificação social, certo? E aí a gente vem o que? Vamos falar sobre classes sociais. O que são as classes sociais? Compreendendo as classes sociais é como elas são formadas. Olha só. Isso aqui é uma pirâmidezinha um pouco clara para a gente poder entender, está um pouco embaçada a imagem, mas olha só. 1% está na autoburguesia, pessoas altamente milionárias ou praticamente bilionárias. Nós temos 4% da burguesia, altamente milionários, bem estabilizados, com totalmente renda, que um cara pode dizer assim, ele está estabilizado, ele não vai quebrar, só se quebrar tudo para ele quebrar. Nós temos 15% de uma pequena burguesia, já são os milionários ascendentes, né? Os novos milionários que surgiram no mercado, estão aí crescendo e tal. Nós temos 30% de proletariado meios pobre. Como assim? Aquele cara que trabalha, ele ganha bem, ele tem um bom salário, ele tem uma boa vida, mas ele é um proletariado, ele é um trabalhador ainda. Ele trabalha. E temos 50% no subproletariado, aquele que vive trabalhando e trabalha para viver. É o cara que ele vende o almoço para comer a janta todos os dias. 50% da sociedade se enquadra nisso. 30% se enquadra naquele quadro que trabalha, mas tem uma boa renda, tem uma boa vida, tá num nível legal. Então isso aqui é uma, vamos dizer assim, classes sociais. Isso aqui o Brasil se enquadra bem nisso aqui, tá? 1% da população domina grande parte da riqueza, 4% tem um pequeno domínio, 15% está começando a adquirir uma certa riqueza, 30% está rico, mas não está milionário, não está a pessoa ainda abastada, e 50% está de verdade vendendo almoço para comer a janta. O cara ganha 1.000, paga 2.000 e vai tentando viver de alguma maneira. Então, a gente tem o que? Olha só, vamos começar aqui, classes baixas. Classes baixas é formada pelos trabalhadores que, em geral, possuem pouco ou nenhum privilégio, vantagem ou prestígio, mas possuem o quê? Baixa escolaridade, por isso trabalham menos remunerados, muitas vezes trabalham apenas para a própria subsistência e formam a base da pirâmide. Então, quem é a classe baixa? Pessoas que não têm privilégio, vantagens ou prestígio. E o que está englobado na maioria? Vamos dizer que 90% dessas pessoas elas possuem em comum, possuem baixa escolaridade. No máximo concluíram ali o ensino médio e algumas deram início ao ensino superior, mas nem concluíram, ou a maioria nem chegou no ensino superior ou nem fez nenhuma qualificação profissional. Por isso, eles apenas trabalham para a própria subsistência, não é nem existência, é subsistir. Trabalha para tentar existir, ok? Já a classe média, ela tem alguns parâmetros que diferenciam ela da classe mais baixa, as classes pobres. É o que? Ela é formada por pessoas que possuem algum privilégio, não é aquela privilégio, algum privilégio ou algumas vantagens e possui o que? Qualificação profissional. O que qualifica uma pessoa na classe média, principalmente? Qualificação profissional. Isso é importante, porque a pessoa acha que qualificação profissional não é necessário. Em cada 100
pode não precisar de qualificação profissional, só que 99 vão precisar de qualificação profissional. E eu vou esperar saber se eu vou ser um desses 100? Eu vou me qualificar. Essa é a questão da classe média, ela se qualifica. Porque quando você tem qualificação, você alcança algum privilégio ou alguma vantagem em alguma coisa. Então, no entanto, ela está longe de fazer parte da classe alta, mas integra o meio da pirâmide. Por quê? Ela não tem ainda todos os privilégios, todas as vantagens, mas também não está presa e perdida lá embaixo. Ela tem algumas qualificações que dá a ela alguns privilégios, algumas vantagens, que deixa ela ali no meio termo, ok? Agora, o que que acontece? A classe alta, ela é a menor parte da população, né? Então aquela partezinha pequena que não chega nem compor a 15% da população em si, num contexto mais clássico, né, da realidade. E ela é formada por pessoas privilegiadas, tá? Que possuem maior renda, bens, prestígio e poder que os demais, o que constitui o topo da pirâmide. Olha só, o que tem na classe alta? Ela possui privilégios que a maioria não possui. O que? Renda, bens, prestígios e poder. Perceba uma coisa aqui que é interessante, que eu gosto muito dessa área da economia, que fala sobre renda e sobre bens. Por que renda e bens? Porque as pessoas confundem muito pessoas que têm bens com renda. Um cara da classe alta, ele tem bens milionários, tipo, ele tem uma casa de 3 milhões, carros de 500 mil, tem investimentos, são bens. Isso são bens que ele adquiriu, são coisas que ele adquiriu para gerar renda. O bem dele gera aquilo. Ele tem bens que vão gerar o que para ele? Renda. Então ele tem renda, que é o dinheiro que ele adquire ao longo de um período e vai adquirindo cada vez mais, os investimentos e tudo mais. E tem os bens que também valem renda, que também valem dinheiro. Diferente do cara da classe média alta, que ele possui muito bens, ele pode possuir bens milionários, só que a renda dele ainda não é uma renda milionária, é uma renda patrocinada ao milionário. Mas esses caras da classe alta, além da renda do bens, eles têm prestígios. Por quê? Porque eles são privilegiados por muitas coisas, altas formações, altas qualificações, e além de tudo isso, eles têm o poder. Além do dinheiro, além dos bens, além dos privilégios, eles têm o que? Poder. O cara tem poder de decidir sobre alguma coisa. Então aquilo dá para ele mais privilégios do que qualquer outra coisa. Muitos desses caras não pensam na renda ou nos bens, eles pensam na onde? Eles focam no poder, porque eles sabem que o poder vai trazer privilégio, sabe que o poder vai trazer bens, sabe que o poder vai gerar para eles o que? Renda. Então a classe alta, ela foca dentro disso, é onde ela trabalha freneticamente buscando aumentar a sua composição cada vez mais, tá? E aí a gente entra no que? Entra na mobilidade social, que é onde existe ali, né, como pus na imagem aqui, uma transposição de um lado para o outro dessa suposição de atividade. Então olha só, a mobilidade social, ela é um conceito da sociologia que define as mudanças de classes, de indivíduo ou de grupos sociais, tá? Então ela trabalha nessa mudança de classe, tanto de indivíduo quanto de grupos. Ela pode acontecer de duas maneiras. Vamos lá. Primeira forma, horizontal e vertical. Horizontal, linha reta, vertical, de cima para baixo, beleza? Então olha só, horizontal. O indivíduo ou grupo social adquire a mobilidade social sem mudar de extrato social. Como que isso acontece, professor? O cara mudou de um lado para o outro, mas não mudou de posição. É aquele cara que estava na classe média, sem qualificação, e se tornou classe média agora qualificado. Ele saiu daquela linha das pessoas que só tinham ensino médio e passou para a linha das pessoas que têm ensino superior. Quer dizer, ele teve uma mobilidade horizontal. Ele não cresceu na vida ainda. Ele simplesmente se distanciou das pessoas que estavam naquele pequeno grupo. Porque, vamos pensar assim, tem uma linha. Tem vários subgrupos dentro dessa linha. Ele saiu de um grupo e passou para outro grupo. Esse outro grupo que ele passou, a chance dele subir é muito maior do que a do grupo que estava aqui. A chance do grupo com ensino superior subir é muito maior do que a chance do grupo que só tem ensino
médio. É um exemplo para você poder entender. E existe agora a mobilidade vertical, de cima para baixo. O indivíduo ou grupo social adquire mobilidade social mudando de extrato, ele muda de camada. Nesse caso, a mobilidade social pode ser ascendente, subir de classe, ou descendente, descer de classe. Então, ele agora mudou horizontalmente, né? Aí ele pode subir ou ele pode descer. Por isso que tem cara que está nas classes mais altas aqui e ele cai. Por quê? Porque ele adquire uma mobilidade horizontal que leva ele para um lugar que vai fazer ele cair na atividade dele. Tá? Agora, existe outra forma de mobilidade dentro da sociedade, dentro desses estratos, que se chama a intrageracional. A palavrinha difícil, hein? Intrageracional, que é o quê? A que ocorre entre indivíduos de uma mesma geração. Aquela que o pai e o filho começaram a crescer e eles foram crescendo junto ali, né? O pai tinha um negócio e o filho começou no mesmo negócio do pai e ele deu continuidade e o negócio, cresceu. É uma que acontece dentro da mesma geração, ainda dentro daquele mesmo processo, entre o pai e o filho. É aquela mobilidade que o pai era pobre, começou a ficar bem de vida, e o filho já começou a crescer dentro de um padrão mais elevado de vida que o pai ofereceu para ele. Já no outro contexto, nós temos a intergeracional. O que? A que ocorre entre indivíduos de gerações totalmente diferentes. Um exemplo, o avô era pobre, aí o vô já veio numa situação melhor, o pai já veio numa situação muito boa e o bisneto aqui, né, que seria o neto aqui, agora o bisneto, né, a última geração aqui, a quarta geração, já veio numa situação bem abastada. Tem muitos caras hoje, né, pelo menos a maior parte dos bilionários, das grandes magnatas do mundo hoje, das grandes riquezas do mundo hoje, não foram construídas no modelo intrageracional. Elas foram construídas no modelo intergeracional. Às vezes o cara é milionário hoje, mas o avô dele já era milionário. O bisavô dele começou a construir uma fortuna e o avô veio com a fortuna, o pai já foi um afortunado, um milionário, e ele entrou dentro do caminho do milionário. Alguns casos mais específicos, mais destacados da sociedade, vão vir dos modelos intrageracional, que é o modelo aí que você vai ter do Bill Gates, o modelo que você vai ter do Steve Jobs. Só que aí você fala, mas esses caras mudaram o mundo. Lógico, eles tiveram ideias que mudaram o mundo. Essas ideias deles mudaram o mundo. Mas se você for pegar um exemplo da Forbes, né, a lista dos 500 mais ricos do mundo, você vai ver que 400 e poucos deles vieram do modelo intergeracional, de gerações diferentes de riquezas. A família já tinha uma proporção de riqueza. Uma pequena parcela de uns 10% no máximo ali vai vir do modelo intrageracional, que ocorreu entre indivíduos da mesma geração, entre os que estão dentro do mesmo patamar de crescimento. Então você vê que tem aí uma construção sim para a riqueza, não só no Brasil, no mundo todo. Então a mobilidade, né, a mudança, crescimento, desenvolvimento de uma sociedade estratificada, ela pode sim ocorrer o quê? Ela pode ocorrer de modo horizontal e vertical, intergeracional ou intrageracional ou intergeracional, modelos diferentes, em linha, em altura, entre a mesma geração ou entre gerações totalmente diferentes. Então você já começa a entender como que acontece aí as mobilidades. Mas lembrando que o principal fator, não só no Brasil, no mundo inteiro, que maior gera mobilidade de um ponto para o outro no extrato social é o conceito da qualificação. Não é educação básica, é qualificação. Qualificação educacional, conhecimento e aplicação de conhecimento. E não é só o conhecimento racional, mas também o conhecimento comportamental, o conhecimento emocional. Então você tem racional, comportamental, emocional. Se você souber lidar com toda essa linha de conhecimento, você adquire muito mais crescimento. Você consegue sair do 0 ao 100. Por quê? Porque você começa a trabalhar essa escala e vai melhorando cada vez mais aí a sua posição dentro da própria sociedade. E aqui a gente entende um pouco sobre essa estratificação. Olha só, aqui embaixo você tem
as milícias e forças armadas, as guerrilhas e pessoas lutando, trabalhando e desenvolvendo todo um processo para sustentar riquezas, e essas riquezas vão bancar e solucionar esses magnatas milionários que estão aqui em cima bancando tudo isso e essas brincadeiras chamadas guerras que eles criam. Certo? Isso aqui, pessoal, é a nossa aula de hoje comigo aí, professor Edizio Júnior. Valeu pela sua presença. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, não perca nada e estamos aí. Valeu. Tchau, até a próxima aula.